Era uma manhã comum, ou pelo menos deveria ser. O sol ainda estava tímido, mal se esgueirando entre as cortinas pesadas da sala de estar, quando eu acordei. O silêncio da casa era desconcertante, e a primeira coisa que notei foi o vazio. Não havia sons de crianças brincando, nem o aroma do café fresco que minha esposa costumava preparar logo cedo. Uma estranha sensação me envolveu assim que coloquei os pés no chão, e, ao me levantar, percebi que a casa parecia diferente. A cozinha estava deserta, a mesa do café da manhã estava posta como sempre, mas o prato de cereais que costumava estar ali estava vazio, com a colher repousando perfeitamente ao lado da tigela, como se alguém tivesse se levantado no meio da refeição. Meus passos ecoavam pelo corredor, mas o som de meus próprios pés parecia abafado, como se o ambiente estivesse engolindo o barulho. Olhei para os quartos, um por um. O de minha filha estava vazio, a cama impecavelmente arrumada, mas algo não estava certo. O armário aberto, o brinquedo que ela deixará na última noite na beirada do colchão, tudo estava em seu lugar, mas a sensação de ausência era palpável. No entanto, o pior estava por vir. Fui até o nosso quarto. A porta estava entreaberta, mas ninguém lá. Não havia sinais de luta, nada fora do lugar, mas a cama estava impecavelmente feita, o que me parecia estranho. Em nossa casa, a rotina da manhã era agitada, e nós raramente deixávamos as camas arrumadas antes de sairmos. Algo estava errado, e a ideia de que eu estava começando a ver padrões onde não havia só me deixou mais tenso. Foi então que percebi que o celular estava no criado mudo. O meu e o dela ainda estavam ali, não havia recebido nenhuma mensagem ou chamada perdida. O que era ainda mais bizarro, considerando que o relógio na parede marcava 7h45, um horário em que sempre trocávamos algumas palavras antes de sair para o trabalho. Tentei ligar para o celular dela, mas a ligação caiu direto na caixa postal. A sensação de angústia aumentava a cada segundo. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia entender o que. Onde vocês estão? Murmurei para mim mesmo, sentindo o peso do silêncio da casa pesar mais e mais sobre meus ombros. Eu decidi sair e dar uma olhada lá fora. Talvez tivessem saído para fazer alguma coisa sem me avisar. Mas, à medida que o vento cortante de manhã batia contra meu rosto, o medo foi tomando conta de mim. Algo dentro de mim sabia que não era apenas uma questão de um simples desaparecimento. Era mais profundo, mais desconcertante. Algo que eu não poderia entender ainda. Fechei a porta atrás de mim e caminhei até a calçada. O dia estava gelado, e a luz do sol fraca, quase como se o céu estivesse hesitante em revelar sua verdadeira cor. O que me surpreendeu foi ver que, enquanto a minha casa estava em silêncio absoluto, as casas vizinhas pareciam funcionar como se nada tivesse acontecido. Luzes acesas nas janelas, movimento nas ruas, carros estacionados nas garagens. Minha casa estava quieta, desconectada. Passei os dedos pelo rosto, tentando clarear a mente, mas a sensação de algo fora do lugar era inescapável. Acalmei-me por um momento, respirando fundo. Voltei para a porta e tentei abri-la, mas o que encontrei me fez parar imediatamente. A porta estava trancada. Se você é fã de mistérios, fenômenos sobrenaturais e o desconhecido, fique ligado. Essas histórias vão deixar você sem palavras e com uma dúvida. E se fosse com você? A sensação de que algo estava errado se intensificou. A porta estava trancada, mas eu tinha certeza de que a havia deixado destrancada antes de sair para verificar o que havia acontecido. Eu estava confuso e um tanto irritado, mas não podia perder tempo pensando em algo tão trivial. Se minha família estava em algum lugar, eu precisava encontrá-los, não importa o que fosse. Bati na porta com mais força, chamando por minha esposa, por meus filhos, mas a única resposta foi o eco do meu próprio som no interior vazio da casa. Não havia o barulho usual da casa respirando, como o som do ventilador no quarto, ou as conversas distantes vindas de outras partes da casa. O silêncio absoluto, o peso dele era sufocante. Com as mãos tremendo um pouco, virei a maçaneta mais uma vez, mas ela não cedeu. Algo não estava certo. O medo foi crescendo dentro de mim, aquele medo irracional de que eu estava sozinho, completamente sozinho, e que ninguém mais estava ali. Passei para a janela ao lado da porta, tentava ver através do vidro, mas a cortina pesava sobre a visão. Tentei, mesmo assim, olhar para dentro da sala. Estava tudo escuro, nada parecia se mover. Era impossível ver qualquer sinal de vida ali dentro. Comecei a caminhar freneticamente pela lateral da casa, indo em direção ao jardim dos fundos. Eu não sabia o que me dizia mais, se era a urgência ou o desespero,
mas sabia que precisava verificar todos os detalhes. Cheguei até a porta dos fundos, a que sempre estava aberta para quando voltávamos das compras ou das caminhadas. Surpreendentemente, ela estava trancada também. Minhas mãos estavam agora frias, e o peso do pânico fazia o ar ao meu redor ficar denso. Porque estava tudo trancado. Eu sabia que minha esposa nunca trancava essas portas. Ela sempre dizia que a segurança era apenas uma ilusão. Mas o que mais me incomodava era o fato de que eu estava começando a sentir que algo estava sendo feito de propósito, algo que estava além de minha compreensão. Caminhei para o lado da casa, onde havia o velho caixa de disjuntores. Quando cheguei lá, o que vi me fez engolir em seco. O que deveria estar perfeitamente em ordem, a mangueira enrolada perto da caixa, a caixa de ferramentas perto da parede, estava tudo fora do lugar. A mangueira, que sempre deixávamos guardada, estava jogada no chão, próxima ao disjuntor. Era como se alguém tivesse mexido nela, jogado ali de qualquer jeito. Foi nesse momento que a ficha caiu. Alguém estava ali. Alguém havia feito isso. Não foi um acidente, não foi um imprevisto. Eles haviam cortado a energia de propósito, por algum motivo que ainda me escapava. O que estava acontecendo com minha casa? Com minha família? O sangue pareceu gelar em minhas veias quando a percepção me atingiu como um soco no estômago. Se alguém estava por trás disso, minha família estava em perigo. Era como se o lugar, a casa que eu pensava que conhecia tão bem, agora fosse uma armadilha. Eu precisava agir rápido. Corri para a janela da sala de estar, mais uma vez tentando ver o interior da casa. Minhas mãos estavam suadas, os dedos estavam ansiosos, mas foi quando eu finalmente olhei para dentro que meu coração quase parou. Lá dentro, duas luzes piscavam. Flashligras. As sombras se moviam rapidamente, balançando freneticamente. Alguém estava lá. Estavam revirando minha casa. Roubando. Não, não agora. Não enquanto eu estou tão perto. A raiva, o pânico e a impotência se misturaram, criando uma tempestade interna. Respirei fundo, quase sem saber o que fazer. Eu não podia chamar a polícia. Estava completamente fora de alcance. Meu celular estava em cima da mesa na cozinha, esquecido durante minha busca frenética. O pânico me fez dar um passo para trás, incapaz de pensar racionalmente, até que uma ideia me ocorreu com clareza brutal. Eu precisava de um telefone. Eu precisava de ajuda. Fui correndo para a casa do vizinho. A chuva estava começando a cair, mas eu mal notei. Só conseguia pensar em uma coisa: minha família. Eu precisava ligar para a polícia, não podia perder mais tempo. Mas, enquanto corria até o portão de meu vizinho, uma nova e ainda mais aterrorizante ideia surgiu. E se minha esposa e filhos estivessem lá, ainda dentro da casa? Eles estavam vulneráveis, sem saber o que estava acontecendo. E eu, de alguma forma, estava deixando-os atrás. Dessa vez, eu não hesitei. Eu precisei voltar. Precisava voltar para casa. O desespero me empurrou de volta para minha casa. Eu não sabia mais o que esperar, mas o instinto de proteger minha família me tomou por completo. Como pude ser tão cego? Como não percebi que algo estava errado desde o começo? O simples fato de a porta estar trancada e ninguém responder ao meu chamado já era um sinal claro de que algo estava muito distante do normal. Enquanto corria de volta para minha casa, as imagens de minha esposa e filhos me atormentavam. E se os ladrões já estivessem lá há tempo suficiente para fazer algo terrível? O pensamento me fez acelerar, meus pés mal tocavam o chão, e a cada passo o pânico tomava mais espaço dentro de mim. Eu cheguei até a porta da frente e parei, tentando recuperar o fôlego. A chuva batia forte, mas isso não importava. O que eu sentia naquele momento não era mais apenas medo, era raiva. Raiva de mim mesmo por não ter sido mais atento, por não ter percebido antes a magnitude do que estava acontecendo. Eu estava prestes a tomar uma decisão impulsiva, uma decisão que poderia ser tanto minha salvação quanto meu desastre. Levantei a mão, com uma força que nem sabia que tinha, bati na porta com tudo, de forma agressiva, sem pensar nas consequências. Sabia que dentro de mim, minha esposa e filhos estavam esperando por mim, ou pelo menos eu queria acreditar nisso. Não havia mais espaço para hesitação, o tempo estava correndo contra mim. Mas então, algo aconteceu, algo que eu nunca poderia ter previsto. No momento em que o som da minha batida ecoou pelo corredor vazio, a porta se abriu com um rangido que cortou o silêncio. Eu congelei. Não foi minha esposa que apareceu para me receber, não foi nenhum dos meus filhos. A pessoa que estava do outro lado era um estranho. Ele estava lá, no limiar da porta,
com os olhos amplamente abertos e fixos em mim. Vestido de preto, com o rosto obscuro pelas sombras, o estranho ficou em silêncio por um momento, observando-me sem expressar nenhum tipo de emoção. Eu não sabia se ele estava sozinho ou se havia mais pessoas dentro da casa. Meu coração estava acelerado. Eu podia sentir o sangue pulsando em minhas têmporas, o peso da adrenalina inundando meu corpo. Tudo o que eu queria era gritar, correr, mas não podia. Ele estava ali, e ele sabia que eu o via. Foi ele quem falou primeiro. Com uma voz rouca, quase sem vida, ele disse: "Você não devia estar aqui." Eu fiquei parado, em choque. As palavras dele foram como um golpe. Ele parecia saber quem eu era, e pior, parecia saber que eu tinha algo a proteger. Isso era muito mais do que um simples assalto. Eu dei um passo para trás, tentando buscar alguma explicação, alguma reação, mas nada surgia em minha mente. Quando finalmente consegui abrir a boca, a pergunta que saiu foi simples, mas carregada de medo. "Onde está minha família? O que vocês fizeram com eles?" Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o lado, como se procurasse por algo, ou talvez alguém. O silêncio entre nós era opressor. O som da chuva que batia contra o telhado, o vento que soprava forte, nada disso parecia real. O mundo lá fora não existia mais. O único som que preenchia o ambiente era o do meu próprio coração acelerado. Depois de um longo momento, o estranho deu um passo para o lado e gesticulou, como se indicasse que eu podia entrar. Ele não falou nada mais, mas o gesto era claro. Entre. E, sem pensar muito, sem esperar mais, eu entrei. O ambiente estava estranho. A casa parecia ainda mais silenciosa do que antes, como se ela tivesse sido engolida pelo vazio. Não havia sons de ninguém se movendo. Não havia o cheiro de café ou do perfume de minha esposa. Nada. O homem não fez nenhum movimento para me impedir de caminhar pela casa, mas o olhar dele, carregado de um mistério indescritível, nunca me deixou. A cada passo que eu dava, ele ficava atrás de mim, como uma sombra, mas eu sabia que não podia virar as costas para ele. Algo dentro de mim me dizia que ele não estava sozinho, não estava mais. Mas o que realmente me incomodava era o fato de que ele parecia tão calmo, tão controlado, como se tivesse todo o tempo do mundo. Foi quando passei pela sala de estar e olhei para a cozinha que algo me atingiu como uma descarga elétrica. Os celulares de minha esposa e filhos estavam lá, na mesa, intocados. Meu corpo estremeceu. Algo estava profundamente errado. Mas antes que eu pudesse processar o que estava vendo, o estranho finalmente falou de novo, suas palavras cortando o silêncio como uma faca. "Eles não estão aqui, mas você está. Isso é o que importa." As palavras do homem reverberaram na minha mente, mas eu não conseguia entender seu significado. "Eles não estão aqui, mas você está. Isso é o que importa." Era como se ele estivesse falando em enigmas, tentando provocar uma reação em mim. Mas, naquele momento, minha única preocupação era minha família. O fato de eu estar lá, naquele lugar, na casa vazia, com os celulares de minha esposa e filhos sobre a mesa, me fez perder o chão. Eu respirei fundo, tentando recobrar o controle. Minha mente estava turvada, meu corpo pesado, mas não podia me dar ao luxo de ceder ao pânico. Olhei para o estranho, que ainda me observava, sem demonstrar pressa. O que ele queria? O que ele sabia? E onde estavam minha esposa e meus filhos? Antes que eu pudesse falar novamente, ele fez um gesto suave com a mão, sinalizando para eu seguir em frente. Ele não estava apressado. Seu comportamento era calmo demais, frio demais, como se eu fosse uma peça em um jogo que ele já conhecia bem. Eu o segui, mesmo sabendo que estava entrando em uma armadilha. Mas qual outra opção eu tinha? Eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava encontrar respostas. Ele me conduziu por um corredor escuro até o fundo da casa. A cada passo, o silêncio aumentava, engolindo qualquer som que pudesse vir da rua ou da tempestade que ainda rugia lá fora. Não havia mais nada além do som de nossos passos ecoando no piso de madeira. Quando chegamos a uma porta fechada, o homem a abriu sem cerimônia e entrou primeiro, gesticulando para que eu o seguisse. Eu hesitei por um momento, meu coração batendo forte no peito, mas a necessidade de saber o que estava acontecendo me empurrou para dentro da sala. O ambiente era ainda mais estranho do que o restante da casa. Parecia uma sala comum, uma sala de estar tradicional, mas algo estava errado. O ar estava denso, pesado. Eu podia sentir que havia algo ali, algo que me observava, algo que estava escondido, esperando para se revelar. A sala estava desordenada, mas não de uma forma que fosse natural.
A mobília estava deslocada, as cadeiras viradas, como se alguém tivesse procurado algo, mas não de forma aleatória. Era como se tivesse sido feito de propósito, meticulosamente. Um certo tipo de caos controlado. No centro da sala, havia uma mesa com papéis espalhados por cima. O estranho pegou um dos papéis e o estendeu na minha direção. Eu o peguei, ainda sem entender o que estava acontecendo. O papel estava amassado, como se tivesse sido retirado de uma pilha de documentos e guardado apressadamente. Quando olhei para o que estava escrito, percebi que não era uma carta, nem um recado qualquer. Era uma espécie de mapa. Um mapa da cidade, com locais marcados com círculos vermelhos, alguns nomes riscados e outros destacados com marcas de tinta. Havia algumas anotações feitas à mão nas margens, mas elas estavam incompletas, como se alguém tivesse deixado algo por terminar. Meu estômago revirou ao ver o mapa. Eu reconheci alguns dos locais. E em um dos círculos vermelhos, estava marcado um lugar que eu sabia ser o meu antigo local de trabalho. Eu o olhei, confuso, esperando alguma explicação. O estranho, no entanto, parecia não se importar com o que eu pensava. Em vez disso, ele simplesmente olhou para mim, com os olhos vazios, e disse: "Você nunca mais vai ver sua família da mesma maneira. Não é apenas sobre eles, é sobre todos nós. Você está em um jogo agora. E esse mapa, ele é apenas o começo." As palavras dele fizeram minha cabeça girar. Não é apenas sobre eles. O que ele queria dizer com isso? E o que significava aquele mapa? Como ele sabia que eu reconheceria aqueles lugares? Antes que eu pudesse articular qualquer outra pergunta, ouvi um som vindo do andar de cima. Um barulho baixo, como um objeto sendo movido. Não era o som de um móvel sendo derrubado, mas algo mais sutil, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão, cuidadosamente. Eu congelei, os sentidos alertas, meus olhos se fixando na escada que levava ao segundo andar da casa. O estranho pareceu perceber minha reação, e sua expressão não mudou. Ele simplesmente se virou e caminhou em direção à escada. Sem hesitar, eu o segui. O medo estava começando a se infiltrar em minha mente novamente, mas algo dentro de mim me empurrava para frente. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Preciso saber quem estava ali, o que estava acontecendo com minha família. Chegamos ao topo da escada e ele me fez um sinal para esperar. Ele avançou primeiro, sem fazer barulho. Eu o segui de perto, cada passo mais pesado que o anterior, e quando chegamos ao corredor do segundo andar, tudo ficou ainda mais tenso. O ambiente estava abafado e o cheiro de madeira velha e mofo se misturava com a umidade da chuva que entrava pelas janelas quebradas. O homem parou diante de uma porta fechada e colocou a mão na maçaneta. Ele virou-se para mim, e por um breve instante, nossos olhares se cruzaram. Eu sabia que ele tinha algum tipo de poder sobre a situação. Ele estava no controle. "Prepare-se", ele disse baixinho, quase como uma ameaça sussurrada. Ele abriu a porta, e o que encontrei lá dentro, bem, eu não estava preparado para ver o que estava por trás daquela porta. A porta se abriu com um rangido baixo e sinistro. A sala que se revelou do outro lado estava completamente diferente de tudo que eu esperava encontrar. Não havia mais móveis virados ou papéis espalhados. O ambiente estava estranho, mas em um sentido muito mais perturbador. A luz fraca da lanterna do estranho iluminava os contornos da sala, revelando paredes nuas, sem decoração, sem calor. Um ambiente gelado, como se tivesse sido deixado de lado há muito tempo. Mas o que me arrepiou foi o centro da sala, uma cadeira, simples, de madeira, colocada no meio do chão, com cintos de couro presos nos braços e nas pernas. Ela estava vazia, mas não parecia estar esperando por alguém. Parecia ter sido usada recentemente. Eu engoli em seco, meu corpo em alerta máximo. O silêncio era profundo, quase opressor. Não havia nenhum sinal de minha esposa ou filhos ali. Nenhuma pista que sugerisse que alguém estava ali. Apenas aquela cadeira, com os cintos, esperando. O estranho entrou na sala com passos lentos e parou ao lado da cadeira. Ele olhou para mim, os olhos intensos e fixos. "Sente-se." A voz dele foi calma, mas tinha um tom autoritário, como se soubesse que eu não tinha escolha. Eu não sabia o que fazer. O que significava aquilo? O que estava acontecendo? Minhas mãos estavam tremendo, e a ansiedade parecia tomar conta de mim, mas alguma parte de mim sabia que eu precisava entender tudo. Eu precisava saber o que estava acontecendo nesta casa, o que eles queriam de mim. Com o corpo tenso, eu me aproximei da cadeira. Quando meus dedos quase tocavam o couro, o estranho falou novamente. "Você não precisa se preocupar com sua família.
Eles estão bem. Estão aguardando. Eu parei. Aquelas palavras, tão simples, mas ao mesmo tempo tão vazias, me deixaram mais confuso ainda. Como ele sabia disso? Como ele poderia estar tão certo de que minha família estava bem, enquanto eu sequer conseguia encontrá-los? O que você quer de mim? Eu perguntei, a voz saindo mais rouca do que eu gostaria. O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas observou minha reação com um leve sorriso nos lábios. O sorriso era pequeno, mas trazia consigo uma sensação estranha de desdém, como se ele estivesse se divertindo com a minha luta interna. Tudo o que você precisa fazer é sentar-se na cadeira. Ele apontou novamente para o assento, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Depois, tudo será esclarecido. Mas lembre-se, o que você vê, o que você sente, não pode ser alterado. Nada do que acontecer aqui pode ser mudado. Eu dei um passo atrás, hesitando. Eu sabia que havia algo muito mais sombrio acontecendo do que eu podia compreender. Cada parte do meu ser dizia para sair correndo dali, mas uma força invisível, uma mistura de medo e curiosidade, me impedia de fugir. O estranho parecia estar esperando, paciente como uma serpente, e por um momento eu pensei que talvez ele estivesse apenas jogando um jogo comigo. Mas o que ele disse a seguir me paralisou. Você tem escolhas, mas suas escolhas têm consequências. Tudo o que você fizer aqui agora irá determinar o que acontecerá com eles, e com você. A cada palavra, meu pânico aumentava, mas uma parte de mim sabia que eu estava em uma encruzilhada. Eu não podia voltar atrás. Não sem saber o que estava acontecendo. Com uma sensação crescente de terror, eu me sentei na cadeira. Os cintos apertaram nos meus pulsos e tornozelos, prendendo-me de maneira desconfortável, mas estranhamente inevitável. A sensação de estar preso me fez sentir uma mistura de raiva e impotência. O homem deu um passo atrás, como se fosse a coisa mais natural do mundo, desligou a lanterna. A escuridão tomou conta da sala, e eu fiquei ali, no escuro, completamente imobilizado, com a mente girando. Não havia som, não havia movimento. Apenas o silêncio absoluto, quase como se o tempo tivesse parado. Foi então que a luz começou a pulsar lentamente, como se alguma energia invisível estivesse sendo gerada naquele espaço. Eu podia sentir algo no ar, algo estranho, algo antigo. Era como se a sala inteira estivesse respirando, como se ela tivesse vida própria. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. A sensação de estar fora de controle era esmagadora. Aquela sensação de não estar sozinho nunca foi tão forte. Eu sabia que alguém, ou algo, estava ali comigo. E de repente, sem aviso, uma figura apareceu na minha frente. Ela estava envolta em uma névoa espessa, e sua forma parecia se distorcer, como se não fosse completamente sólida. Eu queria gritar, me mexer, fazer qualquer coisa para me livrar daquela sensação, mas os cintos me seguravam firmemente. A figura não falava, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia atravessar minha alma. E foi então que percebi. Eu não estava apenas enfrentando esse estranho em uma sala vazia. Eu estava dentro de algo muito maior. Algo que eu não compreendia e que talvez nunca fosse capaz de compreender. O estranho olhou para mim uma última vez, sua presença dominando a sala, e disse: "Agora você está pronto para ver a verdade." As palavras do estranho ecoaram em minha mente, mas, por um momento, parecia que o tempo tinha parado. Eu estava preso naquela cadeira, imobilizado, com a sensação de que o que acontecia ali poderia mudar tudo. Minha vida, minha família, minha sanidade. Eu olhei para os olhos da figura na névoa, sentindo uma pressão crescente em minha cabeça. Ela estava lá, parada, como se me observasse, esperando que eu fizesse algo. Mas o que eu deveria fazer? Eu não conseguia me mover, e nem queria. O que aconteceria se eu me movesse? Se eu tentasse escapar? Uma parte de mim sabia que seria inútil. O que quer que estivesse acontecendo ali não permitia fuga. A névoa ao redor da figura começou a se dissipar lentamente, revelando uma pessoa, ou algo que parecia uma pessoa. Seus olhos brilharam como se fossem feitas de pura energia, e sua pele, pálida, refletia a luz de forma estranha. Seus cabelos eram longos e escuros, mas pareciam se mover de forma independente, como se estivessem sendo arrastados por uma corrente invisível. "Você não está aqui por acaso", a figura disse, a voz carregada de uma calma sobrenatural. Ela não falava como um ser humano. Suas palavras soavam como uma ordem, mas ao mesmo tempo, como uma sentença de algo inevitável. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha, mas não consegui desviar os olhos. Algo nela me atraía e me repelia ao mesmo tempo.
Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras não saíam da minha boca. Eu estava preso no vazio daquela sala, sem saber o que fazer ou como reagir. A figura deu um passo à frente e, instantaneamente, a atmosfera na sala mudou. Era como se uma camada de ardêncio tivesse se formado entre mim e o estranho. Eu podia sentir sua presença mais intensamente agora, como uma força que invadia minha mente, tentando fazer com que eu entendesse o que estava acontecendo. Você está em um lugar entre os mundos, a figura continuou, sua voz reverberando na minha mente. O que você vê aqui não é o que parece. Esta casa, seu destino, tudo está interligado. Você é uma parte de algo maior, algo que você ainda não compreende. Eu tentei processar as palavras, mas o que elas significavam? Entre os mundos, o que queriam dizer com isso? Eu estava começando a sentir uma dor lancinante na cabeça, como se 1 milhão de pensamentos estivessem tentando se enredar em minha mente. Eu queria gritar, queria correr, mas algo dentro de mim me dizia que não adiantaria. Estava além de mim. Eles não estão perdidos, disse a figura, como se estivesse lendo meus pensamentos. Não da maneira como você pensa, mas a jornada deles está ligada à sua. Não há como voltar atrás. Não há como salvar todos. E a verdade, ela fez uma pausa, como se quisesse saborear cada palavra. A verdade é que nem todos podem ser salvos. A última frase soou como uma sentença de morte. Eu não conseguia respirar. A pressão sobre meu peito aumentava a cada palavra, e uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eles, minha esposa e filhos, estavam bem, mas ao mesmo tempo, estavam envolvidos de alguma forma nesse jogo macabro. Antes que eu pudesse reagir, a figura se inclinou para frente, seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Eu podia sentir sua presença, sentir que ela estava tentando se conectar comigo de uma forma que ia além da compreensão humana. A escolha é sua, mas lembre-se, nem todos merecem ser salvos. As palavras dela foram como uma lâmina fria cortando o silêncio, e eu não sabia o que responder. Não sabia como reagir àquelas palavras. Quem eram eles? E o que significava essa escolha? De repente, a sala começou a tremer, levemente, como se algo muito grande estivesse se movendo por baixo da casa. O som do vento e da tempestade do lado de fora ficou abafado, e uma nova sensação, mais intensa, tomou conta de mim. Eu podia ouvir sussurros agora, como se vozes distantes estivessem tentando se comunicar, mas não conseguia entender o que diziam. A figura se afastou e deu um passo em direção a uma parede oposta. Lá, algo começou a acontecer. Uma luz brilhante começou a se formar, flutuando como se tivesse vida própria. Era como uma esfera de energia pulsante, flutuando diante de meus olhos. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer ou como reagir. Escolha agora. Entre os mundos, entre as opções, a escolha é sua. Mas, lembre-se, o tempo está se esgotando. Eu sabia que algo decisivo estava prestes a acontecer, algo que não poderia ser desfeito. Mas o que eu deveria escolher? A esfera parecia conter todas as respostas, todas as possibilidades, mas eu não sabia se estava preparado para aceitá-las. O que eu deveria fazer? O que aconteceria se eu escolhesse errado? A luz da esfera começou a brilhar ainda mais intensamente, iluminando toda a sala. O ar parecia mais denso, e uma sensação de urgência tomou conta de mim. Eu precisava tomar uma decisão, e não tinha mais tempo. Eu fiquei ali, imóvel, observando aquela esfera pulsante de luz que parecia atrair todos os meus sentidos. O ar ao redor dela estava carregado de uma energia elétrica, e minha mente, já fraca pelo medo e pela confusão, parecia lutar para processar o que estava acontecendo. A figura à minha frente se manteve em silêncio, apenas me observando, com um olhar que parecia perceber minha luta interna, como se soubesse que o momento da escolha havia chegado. Você deve decidir. A voz dela reverberou de novo, agora com mais força. Cada ação tem consequências. Cada escolha levará você a uma realidade diferente. Mas lembre-se, o que você decidir aqui não pode ser desfeito. A pressão no meu peito aumentava, e eu sentia como se o tempo estivesse se comprimindo ao meu redor. O que eu escolhesse agora determinaria o futuro não só para mim, mas para minha esposa e filhos. E a verdade que ela havia insinuado ainda me assombrava. Nem todos merecem ser salvos. O que isso significava? Quem, ou o que, eram essas pessoas que eu estava tentando salvar? A esfera de luz, brilhando mais intensamente a cada segundo, parecia oferecer algo, mas eu não sabia o que. Havia algo profundamente enigmático naquela energia. Era como se ela estivesse viva,
como se possuísse um poder incompreensível que, uma vez ativado, não poderia mais ser controlado. Eu sentia o peso da responsabilidade. Se eu tomasse a decisão errada, as consequências seriam irreparáveis. Mas, e se a escolha fosse uma armadilha? E se não houvesse realmente uma escolha certa, mas apenas o caos esperando para se revelar? O que acontece com minha família? O que acontece com eles se eu fizer a escolha errada? A minha voz soou frágil, quase implorando por uma resposta. Mas a figura não me respondeu imediatamente. Ela apenas observava, como se fosse uma espectadora de um evento inevitável. O silêncio entre nós se arrastou por um tempo que pareceu eterno. O som da tempestade lá fora já não parecia tão distante. Eu podia ouvir o vento uivando através das frestas da casa, os trovões retombando como se o próprio céu estivesse reagindo ao que estava acontecendo dentro daquele lugar. Foi quando, de repente, uma visão invadiu minha mente. Não era uma lembrança, nem uma ilusão, mas uma visão nítida e assustadora. Eu vi minha esposa. Ela estava em uma sala escura, sentada em uma cadeira semelhante à minha, com os olhos fechados, como se estivesse esperando por algo. Ao lado dela, uma figura sombria apareceu, uma presença fria e ameaçadora que pairava sobre ela. Eu vi uma mão estendendo-se para o rosto dela, como se fosse tocar sua face, mas eu não consegui ver o que acontecia depois. O pavor tomou conta de mim, e a sensação de impotência se intensificou. Eu precisava agir. Eu precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Mas o que? O que eu realmente sabia sobre as escolhas que estava prestes a fazer? A esfera à minha frente começou a brilhar ainda mais intensamente. Eu podia sentir o calor da luz contra minha pele, mas, ao mesmo tempo, algo em meu interior dizia que não podia confiar nela. Algo estava errado, mas ao mesmo tempo, não havia outra opção. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu não podia mais ficar parado. Eu não poderia arriscar perder mais tempo. Eu respirei fundo, com as mãos trêmulas, estendi a mão em direção à esfera. O que quer que fosse, eu estava disposto a enfrentar o que viesse. Mas, no exato momento em que meus dedos tocaram a superfície da luz, tudo mudou. A sensação de estar sendo puxado para dentro da esfera foi esmagadora. Era como se uma força invisível estivesse me engolindo, arrastando-me para um vórtice de pura energia. Eu tentei gritar, mas não consegui emitir som. Tudo ao meu redor se distorceu, o chão desapareceu sob meus pés, e a realidade ao meu redor começou a se fragmentar. Eu sentia como se estivesse atravessando uma barreira, um limiar entre mundos. A visão da sala escura, onde minha esposa estava, se tornou mais intensa, como se eu estivesse sendo forçado a vê-la. Ela estava sozinha, à mercê daquela presença sombria. Mas, antes que eu pudesse reagir ou entender o que estava acontecendo, a luz da esfera explodiu em um brilho ofuscante, e tudo ao meu redor se apagou. A escuridão me envolveu como um manto pesado. Eu não sabia onde estava, mas sabia que não estava mais na sala com a esfera de luz. O que antes era uma energia vibrante e intensa agora havia se dissipado, e eu estava completamente perdido. Não havia sons. Não havia luz. Apenas um vazio profundo e esmagador. Eu tentei respirar, mas o ar parecia pesado, como se estivesse sendo comprimido contra o meu peito. Era difícil, como se o espaço ao meu redor estivesse encolhendo a cada segundo. Por um momento, eu não sabia se estava acordado ou se tudo não passava de um pesadelo. Mas o peso da situação e a sensação de estar sendo observado me mantinham alerta. Eu não estava sozinho. As sombras começaram a se mover lentamente à minha volta, como se tivessem vida própria. Elas pareciam ser atraídas por mim, como se estivessem esperando por algo. Meu corpo tremia, mas não conseguia me mover. Era como se uma força invisível me prendesse naquele lugar. Minhas mãos estavam amparadas no chão gelado, e o medo começava a crescer de dentro para fora, uma ansiedade sufocante. De repente, uma voz sussurrou no meu ouvido, tão suave quanto o vento, mas tão real quanto o toque de uma mão. Você está perdido agora. A voz não parecia humana, mas também não era completamente estranha. Havia algo nela que era familiar, mas ao mesmo tempo, profundamente desconcertante. Eu olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas não havia ninguém ali. Só as sombras, que agora pareciam estar se aproximando com mais rapidez. Você procurou respostas, mas o que encontrou é uma prisão. A voz falou de novo, mais clara agora, como se estivesse se materializando ao meu redor. Eu senti uma pressão nas têmporas, como se a realidade estivesse se distorcendo. Era quase insuportável. Eu tentei chamar pela minha esposa, mas minha voz não saía. Não havia som.
Era como se eu estivesse preso dentro de mim mesmo, incapaz de se comunicar ou pedir ajuda. O medo se transformou em pânico. Eu sabia que tinha que fazer algo, que não poderia ficar ali por muito tempo, mas não sabia o que fazer ou para onde ir. E então, uma luz apareceu. Era fraca no começo, mas foi crescendo à medida que eu me aproximava dela. Eu não sabia se deveria seguir em direção à luz ou fugir dela, mas algo dentro de mim me dizia que deveria ir. Talvez fosse a única chance de escapar daquele lugar opressor. Eu hesitei, sentindo a tentação da luz, que parecia oferecer uma saída, uma solução para o pesadelo em que eu estava preso. A luz se intensificou à medida que eu me aproximava. Eu podia ver figuras na distância, mas não eram figuras humanas. Eram sombras distorcidas, flutuando, como se estivessem indo em direção à luz, mas sem poder tocá-la. Eu sentia como se estivesse entre dois mundos, um de pura escuridão, e outro, que estava além da compreensão, onde as regras não se aplicavam. Se você realmente quer salvar sua família, escolha bem. A voz ressoou novamente, mais forte agora, ecoando em minha mente, como um grito distante. Cada caminho leva a uma verdade diferente, mas só um levará você de volta ao seu próprio mundo. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu estava diante de algo muito maior do que eu poderia entender, e a sensação de impotência era esmagadora. O que quer que fosse, estava testando minha vontade, minha coragem. Eu precisava tomar uma decisão. Precisava escolher, mas, para onde? Eu estendi a mão em direção à luz, mas antes que eu pudesse tocá-la, uma sombra se projetou à minha frente. Era uma figura imensa, com contornos indefinidos, que parecia feita de pura escuridão. Suas mãos eram como garras, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que rivalizava com a luz. Você não pertence a esse lugar. A voz da sombra era profunda, como um trovão que reverberava por dentro de minha alma. Você fez sua escolha, agora pague o preço. A luz se apagou, e tudo voltou a ser escuridão. A escuridão parecia engolir tudo ao meu redor, sem deixar vestígios. O vazio que agora tomava conta de minha mente era tão denso que até meus próprios pensamentos pareciam não conseguir atravessar. Eu estava suspenso no nada, sem sensação de tempo ou espaço, como se o mundo ao meu redor tivesse desaparecido completamente. Eu tentei respirar, mas o ar me faltava, uma sensação de sufocamento que me fez pensar que talvez, em algum lugar profundo da minha consciência, eu estivesse morrendo. Talvez o que eu estava enfrentando agora fosse a minha própria despedida do mundo. E, então, a sombra voltou. Não uma, mas várias. Elas se formavam lentamente ao meu redor, como se estivessem se materializando do próprio ar. Eram figuras indistintas, movendo-se em círculos, sem jamais tocar o chão. Cada uma delas exalava um vazio profundo, como se não tivessem história, como se fossem apenas ecos do que existia antes de qualquer coisa. Eu não sabia o que eram, mas sentia que sua presença não era algo bom. Eu tentei dar um passo para trás, mas o chão abaixo de mim não existia mais. Eu estava flutuando, perdido nesse vazio absoluto. De repente, uma luz, tão forte quanto a última que eu havia visto, cortou a escuridão. Eu a olhei com receio, como um homem faminto que tem medo de se aproximar de uma refeição, porque sabe que algo está errado, mas não pode resistir. Eu estendi a mão, mas antes que pudesse tocá-la, uma das sombras se aproximou. Ela era maior que as outras, mais imponente. Suas garras reluziam em um tom negro, como se o próprio vazio estivesse tomando forma. Você fez sua escolha, e agora precisa pagar o preço. A voz da sombra reverberou como um trovão em meu peito. Eu não conseguia mais distinguir onde a voz vinha, pois ela parecia estar dentro de mim, ressoando no mais profundo de minha alma. Aquelas palavras me atingiram com a força de uma corrente elétrica. Eu senti o peso delas como uma âncora, afundando cada vez mais fundo dentro de mim. O medo tomou conta de mim de maneira avassaladora. Eu tentei me afastar da sombra, mas a cada movimento, o vazio parecia se estender mais, afastando qualquer chance de escapar. Você não entende o que fez, mas eu posso te mostrar. A sombra se aproximou ainda mais, até que sua forma cobriu toda a minha visão. Eu queria gritar, mas minhas palavras não passavam de murmúrios sem som. Eu estava à mercê dela, sem saber o que fazer. De repente, um clarão iluminou o espaço ao nosso redor, e uma visão aterradora se formou diante de meus olhos. Era minha esposa. Ela estava deitada, imóvel, em um campo vazio, cercada por sombras como as que estavam ao meu redor. Eu queria gritar seu nome, correr até ela, mas eu não conseguia me mover. Ela parecia inconsciente,
mas algo na expressão de seu rosto dizia que ela estava presa, aprisionada dentro de um pesadelo do qual não poderia acordar. Ela não pode ser salva. A sombra falou de novo, e sua voz parecia carregar um tom de verdade cruel, como se fosse um fato inegável. Você não pode voltar. Nem ela. Eu olhei para a cena com desespero. O que estava acontecendo? O que era essa prisão que ela estava vivendo? E, mais importante ainda, o que eu havia feito para colocá-la nesse lugar? Foi então que a sombra avançou, suas garras se estendendo para mim, e eu senti a dor. Não era uma dor física, mas uma dor que rasgava minha alma, como se cada fragmento de minha identidade estivesse sendo dilacerado. A luz que antes parecia uma possibilidade de salvação agora se distanciava ainda mais, como uma estrela que morre no horizonte, e com ela se apagava qualquer esperança que eu tinha. A decisão foi sua. Agora, você vai pagar o preço. A sombra disse, e eu fui consumido pelo vazio. Eu acordei de um pesadelo, ou pelo menos pensei que fosse um pesadelo. Meu corpo estava tenso, o peito ofegante, como se tivesse corrido por quilômetros sem parar. Mas, ao abrir os olhos, percebi que estava de volta à sala de estar, no mesmo lugar onde tudo começara, com a luz suave da lâmpada de mesa iluminando as paredes familiares. Por um momento, fiquei ali, imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação de sufocamento e desespero ainda estava fresca na minha mente, mas não havia mais sombras ao meu redor. A única coisa que restava era o silêncio. Olhei para minha mão, que ainda estava estendida para a luz, e percebi que, de alguma forma, eu havia retornado para o ponto de partida. Mas algo estava errado. O ambiente parecia distorcido. Não era o mesmo. O ar estava mais denso, mais pesado, como se a atmosfera estivesse carregada de algo invisível, mas palpável. Eu tentei levantar, mas uma dor aguda atravessou minha cabeça, e eu quase caí. A dor era como uma lembrança física de tudo o que eu havia vivido nas últimas horas, e ainda não fazia sentido. Eu estava de volta ao meu mundo, mas com a sensação de que algo fundamental havia mudado. Foi quando ouvi um sussurro, fraco, quase imperceptível, mas ainda assim real. Eu não sabia de onde vinha, mas parecia se originar de algum lugar profundo, dentro de mim. Você ainda não entendeu. A voz era a mesma da sombra, mas agora, ela estava em minha mente, como se a entidade tivesse penetrado na minha consciência de uma forma que eu não podia mais ignorar. O preço foi pago, mas a dívida não foi quitada. A voz ecoou, ressoando na minha mente, como uma melodia distorcida, sem fim. Eu me levantei com dificuldade e olhei em volta. O ambiente parecia normal, mas tudo estava atingido por uma sensação estranha, como se a realidade estivesse prestes a se desfazer. O que eu tinha vivido, aquele lugar sombrio, as sombras que pareciam me devorar, a visão de minha esposa em perigo. Eu sabia que não havia sido apenas um sonho. Tudo aquilo era real, mais real do que eu estava disposto a aceitar. Antes que eu pudesse processar mais alguma coisa, ouvi passos no corredor. O som foi breve, mas nítido, e imediatamente me senti tenso. Minha respiração se acelerou. Eu sabia que não estava sozinho. A sensação de que algo, ou alguém, estava se aproximando me fez mover rapidamente em direção à porta. Mas antes que eu pudesse alcançar a maçaneta, a luz na sala piscou. Eu congelei. O tempo pareceu desacelerar. Uma sombra se formou na porta. Era uma figura de tamanho humano, mas os contornos eram embaçados, indefinidos, como se a própria luz estivesse lutando para tocá-la. As memórias daquelas entidades que me cercaram no outro mundo vieram à tona, e eu senti uma onda de pavor invadir meu corpo. A voz da sombra, que ecoava na minha mente, parecia ganhar forma diante dos meus olhos. Você ainda não entende. Você escolheu o caminho errado. A voz soou novamente, mas agora não era mais uma sussurro. Ela estava lá, diretamente à minha frente. Eu podia sentir o peso de suas palavras como se fossem um comando. A sombra tomou forma, e eu percebi que não estava lidando com algo físico, mas com algo muito mais perigoso, algo que tinha controle sobre minha mente, sobre minha percepção da realidade. Eu me afastei da porta, tentando voltar para a sala. A luz continuava piscando, e as sombras que antes pareciam inofensivas começaram a se estender, tomando forma e se tornando mais reais a cada segundo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de que minha sanidade estava prestes a se quebrar era iminente. Foi quando, no meio do caos, a porta da sala se abriu repentinamente. Eu me virei para ver quem estava ali, mas, para minha surpresa, não era uma figura sombria que surgia à porta. Era minha esposa.
Ela estava de pé, com uma expressão serena no rosto. Seus olhos não estavam mais cheios de medo. Não havia mais o desespero que eu havia visto na última visão. Ela estava calma, quase, tranquila demais. Eu não sabia o que fazer. A verdade estava se desintegrando à minha frente, e eu estava preso em um lugar onde as regras da realidade já não se aplicavam. O que era verdade? O que era ilusão? A pergunta ecoava em minha mente, mas a resposta era invisível. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela falou: "Você fez a escolha, e agora o jogo vai começar." A voz dela não era a mesma. Era diferente. Mais distante. Eu não reconhecia a mulher que estava ali, mas sabia que não podia confiar em nada mais. A sombra, agora refletida nos olhos dela, apareceu atrás de sua figura. Era uma sombra mais densa, mais real. Ela não estava sozinha. Eu senti o peso de uma decisão final, e meu mundo pareceu desabar em cima de mim. A escuridão começou a se dissipar lentamente, mas não de uma maneira tranquila. Era como se o próprio ambiente estivesse se contorcendo, como se as paredes e o ar estivessem prestes a ruir. Eu me vi paralisado diante de minha esposa, cujos olhos agora estavam escurecidos por uma presença que não reconhecia. As sombras, que antes pareciam abstratas e distantes, agora estavam à vista. Elas se materializavam ao redor dela, se expandindo e contraindo, como se pulsassem com vida própria. E então, ela falou novamente, mas sua voz não era mais a que eu conhecia. Ela estava diferente, mais fria, como se estivesse falando de um lugar que eu nunca poderia alcançar. "Você nunca entendeu, não é?" Ela sorriu de forma enigmática, seus lábios se curvando para cima de maneira que eu não conseguia mais compreender. Ela não era mais a mulher que amava. "Você sempre acreditou que poderia escapar das consequências, mas não há escapatória. Nenhuma escolha que você faça pode mudar o resultado." Eu queria gritar. Queria questionar o que estava acontecendo. Mas, ao invés disso, as palavras me faltaram. Um pavor profundo me tomava, um medo primal que me fazia questionar até mesmo minha própria existência. Eu não sabia o que era real mais. Eu não sabia mais em quem ou no que acreditar. A sombra atrás dela se estendeu para mim, e eu a senti se aproximando, lentamente. Cada movimento que ela fazia parecia ecoar dentro de mim, como se estivesse invadindo minha mente. Eu tentei recuar, mas o peso daquilo tudo me paralisava, as palavras da minha esposa ecoando em minha mente, as vozes das sombras dançando ao meu redor. Foi quando, de repente, uma sensação de clareza me atingiu. Como um raio de luz, uma visão repentina cortou a escuridão. Eu não estava apenas jogando um jogo de vida ou morte com forças além da minha compreensão. Eu estava sendo testado, e minha esposa, ou o que restava dela, era a chave para esse teste. Eu olhei para ela, tentando ver algo familiar em seus olhos. Algo que me ligasse de volta à realidade. Mas o que vi foi apenas um vazio. Ela estava sendo consumida pelas sombras, mas, ao mesmo tempo, parecia ser uma delas, como se fizesse parte do ciclo. A resposta estava diante de mim o tempo todo. Era ela, mas não era. Foi então que a verdade se desnudou diante de mim, como um véu sendo arrancado de uma mentira muito bem construída. "Você fez a escolha errada, mas agora há uma chance." Só uma. A voz profunda da sombra que estava atrás de minha esposa soou como uma última advertência. Eu finalmente entendi. Eu havia sido manipulado. Desde o começo, o que parecia ser uma simples tentativa de salvar minha esposa era, na verdade, uma ilusão criada para me testar. Tudo o que fizera parte da nossa história juntos, o poder das sombras, o vazio, tudo isso fazia parte de um ritual, de um teste do qual eu não podia escapar. Minha esposa nunca estivera em perigo, mas ela tinha sido uma peça desse jogo, uma peça que me envolvera, me empurrando para a escolha final. O que eu não percebera antes era que a escolha não envolvia salvar ninguém. Eu estava em um jogo com forças que estavam além da minha compreensão, forças que usavam a dor e a perda como moedas de troca. E o preço final, o verdadeiro teste, estava em como eu reagiria ao enfrentar esse jogo. Eu olhei para ela, agora em pé diante de mim, imersa na escuridão que a cercava. Ela havia se transformado, não em uma criatura das sombras, mas em algo mais. Ela não estava perdida. Ela era a chave, a própria essência do jogo. "Você tem que escolher." A voz que a acompanhava parecia mais distante, mais sombria. "Libere o que é seu. Deixe o preço ser pago." Eu respirei fundo. O peso da escolha era insuportável. Eu sabia que não poderia voltar atrás, mas a verdadeira pergunta era: o que aconteceria se eu enfrentasse as sombras, enfrentasse minha própria sombra?
Eu estendi a mão em direção à minha esposa, agora transformada, e, ao tocar sua mão, tudo se desfez. O que restou foi o silêncio. Eu estava de volta ao meu mundo, mas não da maneira como eu conhecia. As sombras haviam sumido. A casa estava tranquila. Eu ainda sentia o peso das escolhas, o preço que paguei, mas eu havia aprendido algo vital. Nem sempre podemos escapar das consequências de nossas ações. E, mais importante, nem sempre a dor e o medo são os verdadeiros inimigos. Às vezes, o maior teste é enfrentar a si mesmo, ver as próprias falhas e abraçar a responsabilidade pelas escolhas feitas. A luz da manhã entrou pela janela, mas agora ela parecia mais suave, menos ameaçadora. Eu estava em paz, ou ao menos, em paz com o que restava de mim. Eu ainda tinha muito a aprender, mas, pela primeira vez, senti que estava pronto para seguir em frente.